reitero o que falei ontem. Foram 10 vetos, 6 o governo aprovou. Os 4 vetos que não foram apreciados, eu diria os 3 vetos e o veto do governo anterior que o governo queria derrubar, é sobre pautas que o Congresso Nacional já se manifestou majoritariamente. A pauta da saída temporária, por exemplo, foi aprovada no Senado só com 2 votos contra. Ontem era previsto que a votação que se teve em relação a essa pauta. O veto mais importante para o governo, que era o veto relativo à preservação da lei de diretrizes orçamentárias, a preservação das prerrogativas de governo na lei de diretrizes orçamentárias, foi aprovado. Então, ao todo, o resultado final numericamente favorável ao governo. Esses recursos não pertencem ao governo, são recursos que foram aprovados no orçamento da União sobre a posse do Congresso Nacional. O Congresso Nacional resolveu fazer o remanejamento desses recursos para a saúde. É o objeto desse PLN que foi votado. Remanejar os recursos das comissões da Câmara e do Senado para a saúde a pedido de deputados e de senadores. Então, houve um pedido do Congresso unânime, um pedido de governo e oposição, da presidência das casas, de modificação desses recursos e a destinação desses recursos para a saúde. Como são recursos dotados nas comissões do Congresso Nacional, do Senado e na Câmara, a única coisa que foi feita por parte do governo foi fazer o ajuste necessário. E foi esse ajuste que foi aprovado. Não teve nenhum segredo sobre este PLN. Não, hoje foi a continuação da sessão de ontem. Hoje aprovamos os PLNs que era necessário serem votados e os PLNs só foram apreciados hoje porque os PLNs deveriam ser apreciados na sequência dos vetos. Por força de decisão do Supremo Tribunal Federal e por força da Constituição, os vetos estão com a pauta. Por isso que nós acumulamos os vetos que tínhamos que acumular ontem, apreciamos, e reitero, o governo Saúde agradece ao Congresso Nacional a manutenção dos vetos relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias e os outros vetos que o governo tinha posição de ser mantido eram posições conhecidas de um Congresso Nacional que tem uma amplíssima base conservadora. Em absoluto. Este é um governo que respeita o Congresso Nacional, que respeita as instituições. Nem o governo, nem nenhum apoiador desse governo vai ocupar as ruas para querer depredar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal ou o Palácio do Planalto, porque não concordou com a decisão do Congresso Nacional. A decisão é do Congresso Nacional. Foi uma exceção porque não tinha previsão constitucional para tanto. Porque, inclusive, era uma responsabilidade que incumbiria ao chefe do Executivo e ao ministro da Fazenda. Necessitava ter lastro financeiro, porque, no caso da desoneração, não tinha a previsão orçamentária para cobrir de onde os recursos sairiam. E tanto, naquele caso específico, mesmo tendo judicializado, não deixou de dialogar com o Congresso Nacional. Tanto que agora está se encontrando uma solução, inclusive com a cobertura financeira e orçamentária para que a desoneração, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, seja bancada. Essa foi a exceção, a única exceção por força constitucional. No restante dos temas, o governo respeita a decisão do Congresso Nacional. Ontem eu telefonei após a sessão do Congresso para reportar ao presidente, conversei com ele de manhã, hoje 8 horas, e hoje pela manhã nós tivemos uma reunião, que eu inclusive tinha sugerido, o presidente já convocou, a iniciativa foi do presidente convocar com os 3 líderes e com a presença também do ministro Alexandre Padilha. O relato, a posição do presidente é a mesma que eu reporto aqui para todos vocês. É a circunstância de um ambiente que nós vivemos, de um Congresso que é mais conservador e um ambiente que não é só local, é um ambiente nacional, de uma ofensiva conservadora em curso nacionalmente, em que temas de costumes, geralmente tem, via de regra, no Congresso, temas relativos a costumes, tem uma dificuldade para a base, digamos, mais progressista, ou a base mais identificada com o programa vitorioso nas eleições de 2022. Fizemos esse balanço, deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter semanalmente, o núcleo político do governo, o ministro Padilha, além de mim, os líderes Wagner e o líder José Guimarães, conversando com o presidente quais ministros forem necessários serem chamados. Nós só fizemos o ajuste em relação a essa dinâmica, mas a avaliação é a avaliação que eu reporto aqui para vocês do diagnóstico da realidade.
O povo brasileiro, na sua sabedoria em 2022, elegeu o presidente da República com um sinal, com uma posição, e elegeu um Congresso com outra. Diante dessa circunstância e dessa realidade, nós temos, além de tudo, uma tarefa, a reconstrução nacional. E a reconstrução nacional, depois da instituição no período passado, de uma espécie de presidencialismo de delegação. De todas as tarefas que temos, a mais importante delas é restaurar o presidencialismo de coalizão, que é governo e executivo trabalharem juntos. E nesse contexto, por isso a vitória que celebramos de ontem foi a manutenção dos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, nós fizemos uma reunião de balanço, que é a reunião necessária a ser feito, né? Não é satisfeito ou insatisfeito, é um diagnóstico da realidade. Diante da realidade, tem um encaminhamento, uma providência a ser tomada, que é essa que eu já informei agora, e de atuação, dialogando cada vez mais com os líderes das diferentes bancadas. Não se trata de satisfeito ou insatisfeito, mas eu acabei de reportar que foi essa uma das decisões que hoje nós tomamos. Toda segunda-feira, nós vamos passar a ter uma reunião ordinária do núcleo político de governo com o presidente da República. Nós vamos passar a ter uma reunião ordinária do núcleo político. Tem um núcleo político que se reunia toda segunda-feira junto com o ministro Padilha. O presidente também reivindicou que essa reunião, que nós sejamos convocados para segunda-feira, sempre dialogar com ele, junto com o ministro Padilha. Essa reunião já ocorria, mas era uma reunião da qual se reportava os 3 líderes com o ministro Padilha. Nós vamos continuar fazendo essas reuniões, que já fazíamos anteriormente, agora com a presença e o acompanhamento do presidente. Não, essa é uma reunião do núcleo político. Aí tem sempre a agenda política da semana, tem decorrências dessas. Aí deixa cada dia ter sua agonia e ter também a sua alegria. Eu repito o que já disse, o governo saiu vitorioso no veto mais importante, o veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós teríamos um problema enorme no dia de hoje, nessa hora, se o veto à LDO tivesse sido derrubado, como estava sendo articulado na sessão anterior do Congresso Nacional. A articulação política do governo conseguiu, na sessão anterior do Congresso, impedir a derrubada do veto à LDO e conseguiu restaurar, em acordo com os líderes, a manutenção do veto. Os demais temas, o veto é a última rácio. Ficou bonito a última rácio, né? Então, é a última raia, é o último espaço de defesa de alguma posição em relação ao governo. Então, quando se há apreciação de um veto, é porque ele já foi votado na Câmara e no Senado. Os temas aqui tratados já tinham posição conhecida. Existiu no passado um governo que se preocupava só com alegoria. Os vetos de ontem foram alegorias. Este governo está preocupado com o samba-enredo. E no samba-enredo esse governo está ganhando. Mas, amigo, não misturemos. Você está misturando as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O núcleo político é um núcleo da confiança do presidente da República. Vocês não podem tirar isso do presidente. A confiança que ele tem no seu núcleo político. Enquanto os 3 líderes e o ministro Padilha desfrutarem da confiança do presidente da República, eles que devem ficar. Teve um tempo, deixa eu contar uma coisa para ti. Teve um tempo que tinha um governo que não tinha articulação política, porque ele delegava o governo. A articulação política, ela deve pertencer ao governo e à confiança do presidente da República. No momento atual, tem um núcleo político que tem a confiança do presidente da República. Enquanto tiver a confiança do presidente da República, o núcleo político é isso. Isso não tem nada a ver com conversar. Conversar, nós todos e o presidente da República é o que mais faz. Ninguém conversa mais do que Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que ele foi reeleito presidente da República pela 3ª vez para restaurar a democracia no Brasil, que estava em risco no período passado. Excelente. Obrigada.